Atraso na fala e os impactos na vida do seu filho. É muito comum ouvir dos palpiteiros de plantão comparações como: o filho da minha amiga começou a falar com 1 ano de idade e o seu com 2 anos e meio ainda não fala. O atraso no desenvolvimento da fala em algumas crianças realmente acontece, mesmo porque as crianças não são iguais. Cada uma começa a se desenvolver no seu tempo, mas temos sim que ficar em alerta com esse assunto, porque se existe um atraso real na fala do seu filho, você precisa investigar para que ele não seja impactado negativamente ao longo da vida dele. E quando o atraso na fala é considerado um problema? Bem, primeiro precisamos observar vários aspectos em conjunto para afirmar que existe um atraso de fala real, como por exemplo, a capacidade que o seu filho tem de aprender as coisas, a capacidade que ele tem de imitar o que você faz, seja sons ou movimentos, a capacidade que o seu filho tem de brincar, de interagir e de se socializar, e a capacidade que ele tem de ouvir, se ele escuta direito ou não. Para que uma criança consiga falar, muitas coisas precisam estar em funcionamento adequado. Várias áreas diferentes do seu corpo e do cérebro da criança fazendo o seu trabalho completo. Vou dar exemplos para facilitar o entendimento de vocês. Primeiro, o desenvolvimento motor, que é super valorizado no primeiro ano de vida e indica se o seu filho tem um bom desenvolvimento da musculatura, seja corporal ou orofacial, que é a da face. Se ele segura as coisas, se ele fica sentadinho durinho, se ele se move para pegar objetos e se ele responde bem aos estímulos físicos. Segundo, dificuldade auditiva. A audição é muito importante para o desenvolvimento da fala. Se o seu filho apresenta uma perda auditiva, por menor que ela seja dentro da sua percepção de mãe e pai, faça exames para averiguar. Se o seu filho não ouvir direito, ele não vai conseguir desenvolver a fala corretamente. Uma coisa está bem ligada à outra. Terceiro, falta de estímulos adequados. Uma criança precisa de estímulos adequados. Saber conversar com uma criança, apresentar o mundo a ela, nomear os objetos, os brinquedos, cantar, ler histórias, brincar no parque, brincar de faz de conta, são formas de estimulação. Falar demais também não ajuda. Tem pais que, por não saberem ou não perceberem, falam demais e aí a criança fica sem espaço para se comunicar. Quarto, excesso de iPad, joguinhos no celular e muita TV. Isso também pode prejudicar o desenvolvimento da fala. A criança fica totalmente focada nos desenhos e não desenvolve a habilidade de se comunicar. A criança precisa ter momentos de comunicação e a tela não tem essa troca de interação. Quinto, pouca brincadeira também pode prejudicar. Brincar de faz de conta, dar comida para o bebê, brincar com os animais, com lápis, papel, com meios de transporte, com fantoches, panelinhas, com sucatas, enfim, qualquer brinquedo. O simples ato de brincar com o seu filho faz ele criar um desenvolvimento incrível de comunicação. Sexto, dificuldades cognitivas. Criança com déficit cognitivo também vai ter dificuldade em falar. Seu filho aprende o que você ensina? Ele consegue prestar atenção? Ele tem concentração? Ele compreende bem? Consegue dar função para os objetos e brinquedos? Como está o desenvolvimento global dele? Ele demorou para sentar? Para andar? É uma criança mais lenta? São muitos pontos a serem observados. Sétimo, síndromes genéticas. As crianças podem nascer com alterações genéticas e várias síndromes causam atraso na fala e também na linguagem. Converse com o seu médico e ele saberá se há necessidade de algum exame específico. Oitavo, epilepsia. Crianças com epilepsia poderão ter atraso na fala. Crianças com paralisia cerebral também poderão ter atraso na fala. Nono, dificuldades na motricidade oral. Crianças que respiram mal e que têm adenoides aumentadas, por exemplo, podem respirar muito tempo pela boca e isso pode prejudicar toda a musculatura dos órgãos fonoarticulatórios e isso afetar também o desenvolvimento da fala. Décimo, alimentação. Criança que come mal, tudo amassado, pastoso, muito biscoito que derrete na boca sem precisar mastigar,
ou que usa mamadeira com bico aumentado. Criança que não sabe mastigar também poderá ter dificuldades para aprender os sons da fala. A introdução alimentar precisa ser feita corretamente. O desenvolvimento da fala do seu filho também estará totalmente ligado com a introdução alimentar. Eu tenho um conteúdo que fala sobre isso no feed do Instagram e do YouTube. 11. Autismo. Crianças com autismo terão dificuldades na fala e na linguagem no geral. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação verbal e não verbal. Afeta a interação e a socialização, que eles preferem ficar sozinhos, eles não procuram outras pessoas. Apresentam um comportamento repetitivo, têm dificuldade de fazer e manter o contato visual e podem ser agitados. Eu também tenho um conteúdo que fala sobre o sinal do autismo em crianças. 12. Distúrbio específico da linguagem. É uma dificuldade específica para desenvolver a linguagem. São crianças inteligentes, sem problemas motores, sem problemas auditivos ou emocionais, sem outros transtornos do desenvolvimento, mas que não conseguem desenvolver a linguagem adequadamente. As crianças com ADEL têm a dificuldade para aprender os sons, para aprender palavras, para estruturar frases e para se engajar em uma situação de comunicação. Geralmente são crianças que já fizeram muitos exames e não foram encontradas alterações. São aparentemente normais, mas a fala e a linguagem são ruins. 13. Apraxia da fala. Esse é um distúrbio motor que afeta o planejamento, a programação e a execução dos movimentos da boca, da língua, dos lábios e da mandíbula. A criança quer falar, mas não sabe como fazer. Geralmente são desajeitados motoralmente e elas podem não falar ou conseguir falar poucos sons. Alguns podem falar apenas as vogais ou coisas parecidas. Como vocês podem ver, são muitas coisas que em conjunto precisam estar em perfeito estado para que o seu filho fale adequadamente. Se o seu filho apresenta qualquer uma dessas dificuldades mencionadas acima, procure profissionais fonoaudiólogos que tenham experiências com crianças pequenas e que entendam da intervenção precoce. Agora, vamos falar sobre o desenvolvimento esperado da fala para cada idade da criança. Então vamos lá. De 0 a 3 meses, é esperado que uma criança preste atenção aos sons, que ele acalme com a voz dos pais ou cuidador e que imita os seus próprios sons. De 3 a 6 meses, é esperado sons como se estivesse conversando e imita alguns sons que ouve. De 6 meses a 1 ano, ele entende o não, o tchau e outras palavras comuns e começam a falar palavras simples ou sílabas simples. De 1 ano a 18 meses, ele sabe identificar parte do corpo, aponta o que quer e pode combinar palavras simples. De 1 ano e meio a 2 anos, que são os 24 meses, ele combina as palavras. Fala em torno de 20 palavras diferentes. De 2 a 3 anos, essa criança consegue fazer frases de 2 a 3 palavras. Responde sim e não. Pode ter fala ainda não totalmente compreensível, mas fala. E até 4 anos. Pode ter dificuldade com R e encontros consonantais, como lhá, mas fala frases e relatos, inventa histórias. Na verdade, o atraso na fala de uma criança pode ter influência de outros fatores mais graves, que precisam de interferência médica quanto antes. Por este motivo que esse assunto é tão importante e pode ter tanto impacto na vida de uma criança. O atraso na fala é uma coisa, agora a criança não conseguir falar ou apresentar muita dificuldade pode ser outra coisa. Muitas vezes, algumas coisas são imperceptíveis a nós pais, mas temos que ficar em alerta, porque quanto antes identificarmos um problema, melhor para resolver e ajudar. Lembrem-se que a linguagem é uma ferramenta mediadora para a comunicação, para o aprendizado e para a adaptação do meio em que todos nós vivemos. E se a gente não desenvolver essa comunicação, podemos ter problemas escolares e sociais a médios e longo prazos. Caso você esteja preocupada, qual profissional que você deve procurar? Você vai precisar ir em busca de profissionais da área médica, como pediatra ou neuropediatra, em conjunto com fonoaudiólogo, especialista em criança. É uma ação em conjunto desses profissionais. Eu espero ter ajudado trazendo esse assunto aqui.
Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.